Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, e aos que estão em diferentes nações do Caribe, da América Latina, da América Central, da América do Sul, também da América do Norte e demais nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, ministros e suas congregações, e também missionário Miguel Bermudes Marim, e sobre cada um de nós aqui em Porto Rico, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos a palavra de Deus correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Hoje, domingo, dia 15 de janeiro de 2017, temos para o tema da escola bíblica a semente real de Abraão, para o qual leiamos em Gálatas, no capítulo 3, versículos 7 ao 9, onde nos diz: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E no mesmo capítulo 3, versículos 26 ao 29 diz: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra, nos abra a sua palavra e o entendimento para compreendermos, nesta ocasião de escola bíblica, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A semente real de Abraão é o nosso tema da escola bíblica de hoje, domingo, 15 de janeiro de 2017. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Nós temos
a semente de Abraão segundo a carne, que é o povo hebreu. E não somente o povo hebreu, pois Abraão também teve um filho chamado Ismael, por meio de sua serva Agar, e mais adiante também teve outros filhos, por meio de Sétura. E os filhos de Abraão que vieram a formar o povo terreno de Deus, do qual Moisés é o profeta da dispensação da lei, a quem Deus usou para a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito. Encontramos que Deus, na coluna de fogo, apareceu a Moisés numa árvore. Um descendente de Abraão, e lhe falou para a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito. Depois, também encontramos a Josué, descendente de Abraão e da tribo de José, por meio da tribo de Efraim, que foi formada por um filho de José. Efraim, o menor dentre os dois filhos, Manassés, o maior, e Efraim, o menor dos dois. Porém, a bênção da primogenitura foi dada a Efraim, que tem herança terrena e celestial também, e que tem a bênção da primogenitura. Portanto, Efraim é quem encabeça as 10 tribos do norte, que atualmente se conhece como as tribos perdidas de Israel. Mas que para este tempo final serão juntadas, e o cetro ou vara de Efraim será ajuntada à vara de Judá, ao cetro de Judá, para a restauração do reino de Deus na terra, que é a restauração do reino de Davi, com o filho de Davi se sentando no trono de Davi como rei do reino de Davi, que será restaurado. Esse reino é o reino terreno de Deus. Há também a semente real de Abraão, que são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esses são
os reis, sacerdotes e juízes, mencionados no capítulo 1 do Apocalipse, versos 5 em adelante. Do versículo 5 em diante. Também em Apocalipse capítulo Também 5, no capítulo 5 do Apocalipse, estão mencionados estos reyes e sacerdotes que também são jueces. estão mencionados esses reis Al mundo e sacerdotes que também são juízes. em 1 de Coríntios capítulo 6, verso 1, Que julgarão quando pergunta o mundo e aos anjos, como São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Quando Apocalipse capítulo 1, ele perguntou: não sabeis vós verso 5 al 6, que os santos julgarão o mundo e os anjos? nos habla de reyes y sacerdotes y también Apocalipsis capítulo 5, No Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, el 10, donde dice nos fala dos reis e sacerdotes, e também no Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, sobre la tierra, onde diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. y en el capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: E no capítulo 20 do Apocalipse, do versículo 4 em diante, diz: los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Encontramos aqui no livro do Apocalipse uma ordem judiciária, também uma ordem de governo e também uma ordem sacerdotal, porque ele nos ha hecho para nuestro Dios, bem como uma ordem sacerdotal, porque para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E também a leitura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo em diante, diz que os santos julgarão o mundo e até os anjos. Ou seja, que estas pessoas que estão mencionadas aqui tienen una posición muy importante en el reino de Dios. Y esos son, ou seja, essas pessoas que estão mencionadas aqui têm uma posição muito importante no reino de Deus.
E esses são os membros do corpo místico de Cristo, os quais real de Abraham, são semente real de Abraão. pertenecen a la realeza São as que pertencem à realeza do reino celestial que vendrá que virá para el establecimiento para o estabelecimento y trono do reino e do trono de Deus na terra, en la tierra, en el cumplimiento de la promesa no cumprimento da promessa restauración da restauração do reino e do trono de Davi, que es la restauración que é del trono a restauração do trono de Dios e do reino terreno de Deus, con capitán en la tierra de Israel en Jerusalén, com sua capital na terra de Israel, em Jerusalém, todo el territorio e como Distrito Federal todo o território de Israel, bajo el trono sob y gobierno de o ese trono e reino, governo desse reino. todas las naciones Todas as nações estarão unidas por consiguiente e, serán consequentemente, serão parte de ese reino, desse reino, serán recibidas serão en ese reino, recebidas nesse reino, ser un reino. porque será um reino mundial. Por tanto, Portanto, es la simiente real de Abraham. é a semente real de Abraão. Son los miembros de la realeza, también son los miembros Estes são os membros da realeza. Também são os membros do poder judiciário, son los miembros del sacerdocio que habrá bem como também são os membros do sacerdócio que haverá na terra, en ese tiempo del reino nesse tempo do reino milenar, del Mesías príncipe do Messias príncipe, de Isaías capítulo do capítulo 9 de Isaías, versos 6 al 7, versículos 6 e 7, que un niño nacerá onde mostra que um menino nascerá y será Padre eterno, príncipe e será Pai eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. e o dilatado do seu império não terá fim. A todas Esse las reino se naciones, estenderá a todas as nações ese reino, e, consequentemente, consiguiente la paz, a paz se extenderá se estenderá a todas las naciones a del todas planeta as nações do planeta Terra, Tierra, porque el príncipe o de paz, príncipe de paz, el Mesías príncipe, o Messias príncipe, o el ungido, rey de Israel, o rei de Israel, traerá la paz trará a paz para Israel y para todas las naciones. para Israel e para Ese todas es as el hijo de nações. David. Esse é o filho de Davi. Esse é El hijo del o hombre filho do homem que se sentará en el que trono se de David. sentará no trono de Davi. Ese es Esse é el que está prometido o que venir está prometido vir en este tiempo, neste tempo final. cuando viene Quando virá? en el día postrero. No último dia. ¿Cómo viene? Como virá? Ese es el misterio Esse é o mistério do sétimo selo, que será abierto que a será los creyentes aberto en Cristo, aos crentes em Cristo. a la simiente real de Abraham, A semente real de Abraão, tener la fe para ser para obter a fé con para ser Cristo, transformada e levada com Cristo. de las bodas A ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Ellos son Eles são los que verán la venida os de que Dios verão a vinda do Filho do Homem y lo reconocerán e o reconhecerão, y recibirán su mensaje receberão a sua mensagem y
recibirán e, por conseguinte, receberão a fé, a revelação, para serem transformados e levados com o Senhor à ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. La simiente real de Abraham son reyes, sacerdotes e jueces. A semente real de Abraão são reis, sacerdotes e juízes, segundo a ordem de Melquisedeque, del poder judicial y del sacerdocio celestial, al cual pertenecen do reino do poder judiciário e do sacerdócio celestial, ao qual pertencem todos os crentes em Cristo nascidos de novo, que têm a promessa de reinar con el Mesías de reinarem com o Messias Príncipe en el reino milenial no reino milenar. y será para bendición E será de todos los creyentes para a bênção de todos os crentes no Senhor para el pueblo hebreo. e para o povo hebreu. A ese es al cual están esperando Esse é a quem os judeus los judíos estão esperando. y también los creyentes en el Señor que forman la iglesia del Señor Jesucristo están esperando la venida de ese príncipe de paz, E os crentes no Senhor, tiempo final. que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, também estão esperando a vinda desse príncipe de paz neste tempo final. De Abraham, A semente real de Abraão añadiendo a la familia de Dios esteve acrescentando a família de Deus. A semente real de Abraão, de era em era, de personas que han estado naciendo de nuevo, milhares de pessoas que estiveram nascendo de novo, de Cristo, estiveram nascendo no corpo místico de Cristo e, consequentemente, formam la simiente a semente real Abraham de Abraão en la edad que les ha tocado vivir. na era em que lhes correspondeu viver. Nosotros vivir en el tiempo final. E agora nos correspondeu viver no tempo final, onde estão sendo chamados todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro Para entrar al cuerpo místico de Cristo, para entrarem no corpo místico de que Cristo, es Cristo, pela porta que é Cristo, venir a formar parte de la simiente real de Abraham. e vir a formar parte da semente real de Abraão. La familia de Dios, Essa é a família de Deus, familia celestial de Dios, a família celestial de Deus, la cual será a qual será de bendición de bênção para el pueblo hebreo, para para o povo hebreu, para os judeus. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados, estejamos preparados, porque la promesa es porque a promessa que el Hijo del Hombre vendrá é que o Filho do Homem virá como o relâmpago neste tempo final. La promesa es A promessa é que el Hijo del Hombre que o vendrá Filho do Homem virá con sus ángeles, com os seus anjos, que son los ministerios de Moisés, que são os ministérios de Moisés e Elias, para chamarem e juntarem 144 mil escolhidos de Deus, que estão escritos de Dios. no livro El Hijo del Hombre está de Deus no céu. O Filho do Homem está prometido para vir no tempo final, en donde la humanidad estará viviendo onde a humanidade estará vivendo como no tempo de Noé,
E como no tempo de Ló, ou seja, no tempo de Sodoma e Gomorra. Todas estas profecias vemos que estão se cumprindo neste tempo final, porque a humanidade está como os que viveram lá no tempo de Noé, quando o dilúvio veio e levou a todos, exceto a Noé, sua família e os animais, répteis e aves que entraram na arca e se salvaram. E está se vivendo como no tempo de Ló, ou seja, como no tempo de Sodoma e Gomorra. Assim, esse sinal está marcando esta geração. E quando a humanidade estuviera como la del tiempo de Noé, seria quando a humanidade estivesse como a do tempo de Noé, que foi destruída pelo dilúvio, e estivesse como a do tempo de Ló, como os de Sodoma e Gomorra, quando o Filho do Homem virá com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para chamarem e juntarem aos escolhidos escritos no livro de Deus no céu, que serão 144.000 judeus ou hebreus, 12.000 de cada tribo. E 12 vezes 12 são 144.000 judeus ou hebreus das 12 tribos de Israel. Estamos no tempo correto para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para chamarem e juntarem aos escolhidos do povo hebreu, também para se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo com os escolhidos do último dia, que vivem em diferentes nações e, sobretudo, no continente americano, que consta da América do Norte, do Caribe, da América Central e da América do Sul. Estamos no tempo preciso para que essas profecias da vinda do Filho do Homem se cumpram. A semente real de Abraão, aos crentes que formam a igreja, e logo depois ao povo hebreu, aos judeus, que serão visitados também pelo Filho do Homem com os ministérios das duas oliveiras prometidas. No capítulo 4 de Zacarias, versículos 1 a 14, e no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 14. Estamos no tempo para a vinda do Filho do Homem, a semente real de Abraão. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, são
semente real de Abraão. Portanto, o chamado, a oportunidade se estende para que aquele que escute e a fé de Cristo nasça na sua alma, possa receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, para o qual podem passar aqui na frente, podem vir aos pés de Cristo, para que recebam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Cristo, sendo o único e suficiente Salvador, os receberá no seu reino, pelo qual os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações, que ainda não receberam a Cristo, podem fazer isso nestes momentos, e estaremos orando por vocês, para que Cristo os receba em seu reino. O mais importante na vida é receber a vida eterna por intermédio de Cristo. E não há nada mais importante do que a vida eterna. E é completamente gratuita da parte de Deus para o indivíduo que ouça e que a fé de Cristo nasça em sua alma e o receba como seu único e suficiente Salvador. Ninguém poderia pagar o preço da vida eterna para obter a vida eterna. Por isso, Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa salvação. Pagou o preço para nos dar a vida eterna, gratuitamente. Pela fé recebemos a vida eterna, da parte de Deus, por meio de Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo aqui e em diferentes nações. Com nossos rostos inclinados e olhos fechados, Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. A Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Dou testemunho da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
Y ahora, los que han estado viniendo a los pies de Cristo preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? E os que estiveram chegando aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Porquanto vocês creram de todo o coração, todos podem ser batizados, que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. O batismo em água é um mandamento do Senhor Jesucristo, el cual o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual também foi batizado na água por João Batista. E deu o mandamento de se pregar o Evangelho e todos que crerem serem batizados na água. Portanto, é mandamento divino para todos que recebam Cristo como único e suficiente Salvador. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais pelo ministro, simbolicamente ela está ressuscitando para uma nova vida no reino de Deus. Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi batizado, embora João Batista não queria batizá-lo. Quando Jesus entrou nas águas batismais do Rio Jordão, onde João estava batizando, quando João viu que chegou a vez de Jesus, lhe disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E não queria batizá-lo. Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E que reciba a Cristo como Salvador, le conviene cumprir toda a justiça. Convém a toda pessoa que receba Cristo como Salvador que cumpra toda a justiça, seja batizada também, como Jesus Cristo foi batizado. Jesus Cristo também batizou os seus discípulos. Portanto, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em cada um de vocês. E assim venham a formar parte da semente real de Abraão, que são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que pertencem ao reino celestial e que são reis, juízes e sacerdotes da ordem celestial de Melquisedeque. Tão simples assim. Portanto,
todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Continúen pasando todos una tarde feliz llena. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, o nosso Salvador. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E deixo em cada país ao ministro correspondente para que indique a la persona que ha recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión. A pessoa que recebeu Cristo como Salvador nesta ocasião, como fazer para se batizar na água nestes próximos momentos? Que Deus os abençoe e guarde. Até na próxima sexta-feira e no próximo domingo, em que estarei com vocês novamente, para continuarmos conversando da Palavra de Deus, de todo o programa divino, para toda a semente de Abraão. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos do nosso amado Salvador, Jesus Cristo.